Hoje a gente vai fazer uma pausa pra fazer um vídeo sobre desfraude, que é uma coisa que tem me pedido demais no Instagram. Como a gente tirou a fralda, mas eu considero o desfraude feito com sucesso. Oi, gente, tudo bem? Que onda, como estão? Saudades de ficar sentadinhos na cama fazendo vídeos sem ficar correndo pra cá e pra lá? Cara, faz muito tempo. Uma pausa no vlog do dia a dia da quarentena. Mais de 50 vlogs já foram no ar, porque tem vídeo todos os dias. Hoje a gente vai fazer uma pausa pra fazer um vídeo sobre desfraude, que é uma coisa que tem me pedido demais no Instagram. A gente queria ter uma coisa bem concreta pra poder contar pra vocês a nossa experiência, então a gente deixou passar bastante tempo pra gente ter certeza que a gente tinha conseguido pra poder dividir a experiência com vocês. E é isso que a gente vai fazer hoje. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de dar joinha, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e... seja muito bem-vindo por aqui. Vambora. Vamos. Eu pensava na minha cabeça que o desfraude era uma coisa muito difícil. Você pensava que era difícil ou fácil? Difícil. Difícil, né? Eu, pessoalmente, me surpreendi, porque parece que tudo foi embonando bem pouco a pouco. E a gente vai contar pra vocês como foi esse processo. Mas, na verdade, pra nós, realmente não foi um processo tão difícil. Até agora parece que a Antonella é uma menina bem esperta. Eu queria só falar uma coisa, o Ramon disse aqui uma coisa que é super importante. Na nossa educação, desde que a Antonella chegou, uma coisa que a gente sempre prezou e instintivamente, meio que até sem pensar, foi que a gente foi fazendo tudo muito aos poucos. Então, por exemplo, do nascimento, né, dela, que já foi aquela coisa super lenta, gradual. Eu lembro que a primeira coisa da vida foi ir abrindo as janelas aos poucos, porque ela nasceu no escuro, então ela não tinha contato com luz total na cara dela. Como era veneziana, na casa da minha mãe, a gente abriu um pouquinho, depois um pouquinho, depois um pouquinho por período, um pouco de manhã, um pouco à tarde, e assim ela foi se acostumando com a luz. Olha que louco. Depois teve o berço, então ela dormia no berço acoplado do lado da cama. Depois ela começou a dormir no berço dentro do quarto, sozinha, no mesmo quarto. Depois a gente mudou de casa e ela foi pro quarto dela. Então assim, todos os processos foram graduais e lentos, né, assim, muito devagarinho, com exceção da chupeta, que tem vídeo aqui no canal, que foi um caos. E também a gente tem um tema aí que a gente, depois de ter feito isso, já não tinha como voltar pra trás, né? Já tinha feito e já tinha falado que não ia ter mais, não tinha como voltar pra trás porque não ia dar o resultado que a gente pretendia, mas a gente devia ter feito mais gradual. Isso sim, a gente sabe que devia ter feito do mesmo jeito. A gente errou muito, mas da mesma maneira que a gente divide os nossos acertos, aqui a gente também divide os nossos erros, então, pra quem... E vale a experiência, né? Porque você aprende muito vendo o erro dos outros também, então se vocês quiserem, o vídeo tá aí. Vamos falar de desfraude. Vamos fazer a cronologia do desfraude diurno, então. Tudo começou quando ela começou a me ver fazer xixi e falar xixi, xixi. Colocava a mão, como toda criança, colocava a mão, falava, tô fazendo xixi, xixi. Ela começou a ter uma consciência, começou a olhar o xixi saindo de mim e começou a pedir pra fazer xixi também. Houve uma questão, ela tinha 1 ano e 8 meses nesse momento, a gente ia encarar uma viagem longa pro México, então a gente não queria encarar o desfraude, a real era essa. Eu acho que ela tava querendo, mas a gente não tava pronto de jeito nenhum, porque a gente falou, meu, viagem fora de casa, ir pra lá e pra cá, enfim, não, foi uma decisão que nós tomamos. Não é só a viagem, você sabe que você não vai estar em casa, você sabe que você vai estar indo na casa do amiguinho, indo na casa de não sei quem, indo pra outro lugar. Então não tem também como você ter um lugar onde a criança vai fazer uma rotina, né? Que é o que precisa pra isso, né? Eu acho que a primeira coisa do desfraude é a criança estar na rotina dela. É o primeiro passo muito importante. Voltando pro Brasil, a gente começou a oferecer de vez em quando e ela começou a não querer. Momento número 2. Aí houve a quarentena, né? Teve o coronavírus, pra um dia, quando a gente assistir esse vídeo, quando a gente tiver 50 anos, lembrar que a gente tava no coronavírus. A gente olhou pra quarentena e falou, poxa, poderia ser uma boa oportunidade de desfraude. Aí a gente falou, não, de jeito nenhum. A gente tem que tomar conta do trabalho da criança, da casa, da comida, não dá, não tem esse espaço. E minha mãe, não acredito que vocês vão tirar da fralda dessa menina. Tira a fralda dessa menina. Falou assim, minha filha, vem aqui tirar a fralda, você fica correndo atrás da criança o dia inteiro, colocando ela pra fazer xixi toda hora, limpando o chão, que tá fazendo xixi. Não dá, não cabe na nossa vida. Foi esse momento que a gente chegou. E aí, o que aconteceu? A gente de vez em quando oferecia. Eu ia fazer xixi, falava, você quer fazer xixi? Aí ela, não. Ou às vezes, quero. E aí, às vezes ela sentava, às vezes ela não sentava. E o que rolava muito é que ela sentava, ela fazia shhh, pronto. Aí a gente falava, não, filha, fica aí, não quero ficar aqui. Aí ela protestava assim, não quero
ficar aqui. E aí a gente começou a colocar um elemento novo, que era o xixi persona, né? Assim, a gente pôs uma persona pra esse xixi. Então a gente falava assim, ô filha, mas imagina, o xixi quer sair. Você pode deixar ele sair? Você espera ele sair? Fala pra ele que você espera ele sair. Aí ela começou a falar, tá bom, eu vou falar, xixi, eu vou esperar você sair, tá bom, xixi? E aí foi isso, né? E aí quando essa persona do xixi começou a acontecer, ela começou a esperar mais. Foi o pulo do gato aqui em casa. E a segunda coisa também sobre essa relação é que rolou muito bem com a escovação do dente também, assim. Ela quer escovar o dente. E aí a gente fala assim, escova, agora é minha vez. Eu ia fazer xixi, falava, agora é a vez de quem fazer xixi? Da Antonella ou da mamãe? Eu dava esse poder de escolha. Quando você dá o poder de escolha pra criança, coisas mágicas acontecem. Na birra, em todos os lugares. Qualquer dia a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Mas quando você dá esse poder de decisão pra criança, as coisas começam a funcionar muito melhor. Então aí ainda ela estava com a fralda, né? Daí depois que a gente viu que já mais ou menos ela estava gostando, estava entendendo como era o processo, a gente conversou entre nós e falamos, vamos policiar mais, vamos colocar agora a calcinha e vamos tentar ver e ser mais conscientes do tempo e levar ela pro banheiro. Como a gente tirou a fralda, comecei a falar pra ela, você quer usar a calcinha igual da mamãe ou você quer usar a fralda? Olha só essa calcinha de gatinho, que legal. Você quer usar a calcinha também? E ela se espelha muito, óbvio, né, nos pais. Então ela gostou da ideia de usar a calcinha. E aí eu preparei um pouco, fiz uma pré-preparação, falei, amanhã então nós vamos começar a ficar de calcinha e nós vamos tirar a fralda. Eu já fiz essa preparação. E aí ela topou. E aí, no dia seguinte, como combinado, a gente tirou a fralda. Então aí a gente começou a pensar que nós éramos os que tínhamos que ficar atentos a isso, né? Então, às vezes que ela fez xixi na calça, realmente, porque nós esquecíamos de oferecer. Porque o momento em que a criança, ela ainda está no processo de entender. Então, às vezes ela nem sente e fez xixi e pronto, acabou. Ela não tem culpa, né? Não tem um controle. Então, a gente começou a se policiar mais e perguntava mais e normalmente rolava, né? Ah, você quer ir? Não, não quero, beleza. Aí depois você perguntava, tipo 10 minutos depois, porque você já sabia que era mais ou menos só a hora, né? Daí ela ia e fazia de boa. Então, como conselho, os pais são os que têm que fazer essa rotina, não é esperar a criança falar, ah, estou com vontade. Não, é o contrário, você vê que já passou, não sei, uma hora, meia hora, dependendo do quanto líquido tomou, e você perguntar se ele queria. E agora já começou a acontecer o processo orgânico dela avisar, dela pedir, e foi assim, gradual e orgânico, simplesmente assim, e a gente aumentando a frequência cada vez mais. E a gente ainda está nas duas, né? A gente deixa ela falar, mas se a gente vê que passou muito tempo, aí a gente, você não quer. Isso. Porque ainda ela 100% não está, mas é um processo que está fluindo bastante bem. Não vou mentir, né? Alguma vez aconteceu que ela chegava e falava, eu fiz xixi na calça, daí tudo bem. Pouquíssimas vezes. Mas aconteceu. Até agora a gente está falando só do xixi. Então quando a gente entrou no tema do cocô, aí foi uma coisa um pouco mais difícil, porque a gente falou, também dá pra fazer cocô na privada, e ela não queria de jeito nenhum. De fato, ela estava de calcinha, já tá tudo bem fazendo xixi na privada, e quando você falava, quer fazer cocô? Ela falava, sim, vamos na privada. Não, é fralda. E ela pedia a fralda. Eu acho que era uma coisa que estava muito acostumada a fazer cocô na fralda. Então aí a gente teve que meio que idear alguma coisa para que ela se sentisse confortável no banheiro, e a gente pegou o que ela mais ama, né, que são livros. Colocou uns livros lá e umas revistas que a Ariane tinha, que ela começou a adorar, não sei, revistas de arte, que não tem nada a ver com criança, mas que ela adorava essa revista. Pausa para o Picasso, que ela fala assim, quem é essa aqui? A Jaqueline. Quem pintou a Jaqueline? O Picasso, que é uma obra do Picasso, a Jaqueline. Ela começou a entender de arte no banheiro, Lamartine Babo, enfim, é muito legal. Fecha a pausa. Aí então, ela pedia pra você ficar aí lendo pra ela, sabe? Tudo bem, tem que ter paciência. Ficava aí no banquinho, lendo. Quem que é este? Aí que ela aprendeu do Picasso. E daí rolou o cocô. E aí ela começou a sentir mais confiança nisso. E depois de um tempo, ela começou a pedir pra ficar sozinha. Ela só falava, eu quero fazer cocô. Aí você sentava ela e ela pedia a revista ou pedia o livro. Eu comecei a deixar ela também. Porque assim, deixava lá no banheiro, era muito tempo. Porque é isso, você tem que ter essa paciência de entreter a criança no banheiro pra que sem perceber ela faça esse cocô e fala, uau, o cocô sai, né? Eu acho que essa é a questão, é a mesma coisa do xixi. Eu conversava com ela sobre outras coisas, eu colocava lá no vaso, filha, me conta não sei o que, vou te contar não sei o que lá. Eu distraía a atenção dela até que o xixi saía, tá saindo, sabe? E a mesma coisa no cocô, só que o cocô era com livro, porque eu acho
acho que é legal isso também. Você ter um plusinho pro xixi e um plusão pro cocô. Fazer alguma coisa que a criança gosta muito no banheiro pra esperar esse cocô vir, que foi no caso da Antonella os livros. E aí você encontra o da sua criança, né? O que é pra ela. Como eu tinha coisas pra fazer e era muita demanda de tempo, eu falava assim, você fica aqui, quando você acabar você me chama. E a mamãe tá aqui do lado na cozinha. Aí eu ia fazer alguma coisa na cozinha. Você me chama quando você terminar o seu cocô? E, por exemplo, eu vou no banheiro de manhã, ela fala, eu vou te ajudar. Eu falo, eu não quero, eu gosto de fazer cocô sozinha. E aí eu acho que isso ficou pra ela também, assim, né? Eu gosto de fazer cocô sozinha. E aí ela agora está gostando de fazer cocô sozinha mesmo, porque ela fica lá com os livros dela. Às vezes ela vai fazer xixi e ela fala que ela vai fazer cocô, mas ela não vai fazer cocô e ela sabe que ela não vai fazer cocô. É que ela quer ficar lá lendo os livrinhos dela. E tudo bem. Eu acho que teve duas coisas importantes pra gente falar aqui do desfraude. A gente pensou que a quarentena seria a nossa grande inimiga na hora de fazer o desfraude, mas na realidade eu acho que foi a nossa grande amiga. Por quê? Porque a gente não tem as saídas habituais, a gente não vai pro supermercado, a gente não vai pra casa de ninguém, a gente não vai pra escola, a gente não teve interferências externas. Então a gente conseguiu fazer uma rotina aqui dentro de casa, só nós três, o que foi maravilhoso. Mas hoje, por exemplo, se a gente sai com ela eventualmente pra ir pra algum lugar, porque às vezes a gente faz isso, ir pra ótica, buscar um óculos, alguma coisa assim, e ela vai no carro com a gente nem leva nada, cara. E tá rolando super, super bem. Então, assim, eu acho que se você tá pensando, tipo, vou encarar um desfraude na quarentena, que droga, talvez seja uma boa opção. Final da história do desfraude diurno, pra gente resolveu. O desfraude aconteceu, eu concluo que pra nós já foi feito, com sucesso. Ela fez xixi na calcinha ontem ou anteontem, porque ela ficou assistindo desenho e a gente tinha que fazer coisas, então ela tava muito concentrada em outra coisa e a gente não perguntou. Então assim, eventualmente vai escapar um xixi aqui e outro ali, mas eu considero o desfraude feito com sucesso. Agora a gente vai pro desfraude noturno, que é a grande questão aqui em casa. A gente também tava com preguiça de fazer o desfraude noturno, porque eu confesso que eu falei assim, eu vou ter que dar uma estudada, porque tem gente que acorda a criança pra levar sempre no meio da noite pra fazer xixi. Eu não sei se isso procede ou não procede, eu não estudei, e eu tava conversando com o Ramon hoje sobre isso. É muito louco como o desfraude a gente não estudou. A gente estudou tudo, muito, muito, muito. A gente ama estudar, eu amo ler, e o desfraude a gente quis tentar fazer uma coisa orgânica, e se não rolasse a gente ia estudar. Essa foi a opção inversa. E aí rolou. Agora a gente vai encarar o desfraude noturno e a gente vai fazer outro vídeo sobre desfraude noturno contando pra vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar joinha, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo por aqui. Muitas beijocas, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E a gente ia pro México, a gente ia encarar uma viagem de 2 meses fora de casa, então a gente não tava pronto. A realidade... A gente foi 2 meses pro México? Foi? Não foi 2 meses, foi menos de 30 dias. Sério? Seria maravilhoso ter ido 2 meses pro México. A gente foi 20 alguma coisa de dias. Bom. Mas é muito para um processo Bom. desses.